eu vou ser um pouco polêmico, né? Porque isso se mistura com ESG e tudo mais, mas a gente está acostumado a achar que diversidade é homens e mulheres, né? Ter mulheres no conselho, o que é uma área que é predominantemente, de fato, formada por homens. Acho que hoje no Brasil, vou chutar, mas eu acho que... Por isso que está arrebentando a tomada. Ah, tá. A predominância de mulheres no conselho deve estar em torno de 20% das vagas, e, de fato, é uma baixa participação, lamentavelmente, mas é o que é. E o que eu vejo, quer dizer, recentemente a Nasdaq acabou de publicar um regulamento onde ela define que, eu posso estar equivocado com as datas, mas que para as empresas listadas na Nasdaq até 2021 ou 2023, eu tenho dúvida aqui, forçosamente elas terão que ter ou uma mulher no conselho ou uma pessoa declaradamente, que se diz declaradamente minoria, né? Ou que defensor público da causa LGBT. Salvo engano, eram essas as características do segundo grupo. Então, ela teria que ter, entre 2021 ou 2023, uma pessoa desses dois grupos, e em 2025, uma de cada um, vai ser uma mulher e uma pessoa identificada formalmente como minoria, né? Eu tenho uma visão aqui um pouco distinta, e eu acho que polêmica, mas eu prefiro ser verdadeiro do que me esconder, às vezes, no que se diz politicamente correto. Diversidade não tem a ver com sexo, diversidade não tem a ver com opção religiosa, sexual, cor, ou nada disso. Tem a ver com pensamento diferente. São estruturas de pensar diferentes, cara. Elas podem estar comuns em um mesmo sexo ou em sexos distintos, né? Isso ficou muito evidente para mim nessa crise agora do Covid. Vocês não têm ideia, quer dizer, todo mundo imagina que a vida de conselheiro e de certa forma, na condição normal, é uma coisa onde você tem, sei lá, os conselhos têm menos reuniões por ano, tem 5, 6 reuniões por ano, e os conselhos que têm mais reuniões ordinárias, normalmente têm 12 reuniões por ano. Mas quando veio a crise do Covid, eu acho que se passava a ter reuniões semanais, ou mais de uma reunião por semana em cada conselho, né? E foi interessante ver, eu estou em 5 conselhos, hoje eu sou conselheiro da Petrobras, eu sou conselheiro da Braskem, da Embraer, da Lynx e da Vivara. E foi interessante ver nesses 5 conselhos como a diversidade levava a tomadas de decisões completamente distintas nesses diversos conselhos, né? O fato, sim, de você ter pessoas que têm uma experiência de um jeito, um nível de comportamento de outro, permitiu, naqueles conselhos que, na minha opinião, eram os mais diversos, uma certitude, uma assertividade maior na tomada de decisões, né? Então, essa é uma coisa que me preocupa, eu acho, nos conselhos no Brasil, essa falta de diversidade, de certa forma, acho que a razão dela, a origem dela, está muito no processo de como se escolhem conselheiros para os conselhos. O João comentou aqui sobre a questão da diversidade, não sei exatamente, né, não se dá exatamente pela presença, né, de uma minoria, né, ou enfim, a mulher no conselho, né, mas mais da questão do pensamento, né? E aí veio uma pergunta aqui, quer dizer, como é que do ponto de vista prático você consegue provar que um conselheiro tem um pensamento diverso dos demais, né, em uma empresa, né? Como é que isso, ao invés de você exatamente colocar um representante de minoria, uma mulher, você, através de conselheiros mais tradicionais, né, ou pelo menos, enfim, um homem, branco, etc., você poder provar que esse cara tem um pensamento diferente? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, um conselho ele tem que ser heterogêneo na formação dele, né? Eu acho que uma coisa é a forma de pensar, forma de raciocinar, e outra é a heterogeneidade
da formação. Então, idealmente, no conselho, vamos lá, a quantidade média de conselheiros no Brasil, eu acho que está em... Agora esqueci, está entre 7 e 9, eu acho que é 8 e alguma coisa aí. Mas é importante, quer dizer, quando você olha assim, em 7 ou 9 conselheiros, tem um que tem que ter uma formação em finanças mais profunda, tem que ter alguém que tem que ter uma formação em governança profunda, idealmente alguém que entenda daquela indústria, entenda de tecnologia, entenda de gente. Então, primeira coisa é se assegurar que existe essa heterogeneidade de conhecimentos. É óbvio, quer dizer, uma pessoa que chega lá, que foi um ex-CEO, em tese, ele tem uma formação boa, tanto em finanças como em RH, e em todas as áreas, mas não necessariamente não é a especialidade dele, né? Então, acho que a primeira coisa é olhar no conselho essa heterogeneidade. Isso é um pouco complicado em empresas de controle compartilhado e de dono, que são listados em bolsa. Por exemplo, eu discutia numa dessas empresas que tem dois acionistas fortes, que, na verdade, eles saem escolhendo indicações que lhes convém para a formação do conselho e que lhes cabe indicar pela quantidade de ações que ele tem, mas que acabam não assegurando, e eles não se falam entre si, e nem tem uma certa disciplina, ou um norte, ou uma diretriz de como é que deveria ser essa composição de conhecimentos, né? Então, e aí, por exemplo, eu vi nessa empresa especificamente que, em dado momento, aí faltava alguém com formação financeira, mais do lado de auditoria ou de controladoria, para fazer parte de um comitê de auditoria. E aí, como é que você faz? Como é que fica, né? E não é num caso, eu já vi isso em vários casos, né? As pessoas vão formando o conselho e esquecem disso. A outra coisa que é mais complicada, eu não sei exatamente quem perguntou, mas eu concordo, é muito difícil. Como é que se assegura uma forma de pensar diferente? Eu acho que a melhor coisa, o mais importante nisso, é terceirizar o processo de outsourcing de conselheiro, né? de contratação de conselheiro. Então, eu acho que o ideal você pega uma empresa qualquer especializada em hunting, você idealmente mostra para ela o que é o seu conselho, quais são as competências do seu conselho, o que é que falta no seu conselho, e diz o seguinte, olha, procura alguém que faça a diferença nisso aqui. Você sabe que nesse processo, no último processo que eu estava, eu era o head do comitê de gente e consegui, nessa empresa aí, a gente conseguiu, depois de algum tempo, convencê-la a que teria que ter um hunting para colocar pessoas, né? E eu ouvi de um dos candidatos uma coisa interessantíssima que eu jamais tinha ouvido falar, né? E vai contrário senso ao que normalmente vocês vão ouvir em relação ao conselho. Esse candidato dizia o seguinte, que ele participava no conselho de empresas fechadas, não era empresa de capital aberto, mas ele era investidor, e dinheiro próprio, investidor bem-sucedido, investindo em várias empresas, e ele disse o seguinte, as melhores decisões que nós tomamos foram decisões que não foram tomadas por consenso, ou seja, teve um quebra-pau no conselho, e foi assim, numa maioria apertada, mas foi assim, não foi porque todo mundo concordou. E vocês vão ver, assim, é muito comum um conselho ficar meio que tomar decisão assim na boiada, sabe? Você não se estimula muito no conselho o contrassenso, né? A tese, a antítese e a síntese, né? Falando da dialética aqui. Falta essa dialética nos conselhos. Então, eu acho a melhor forma, primeiro, definindo o que é o plantel de conselheiros que precisa ter em cada empresa, fazer avaliações de conselho anualmente ou a cada 2 anos, para você pegar feedback usando um terceiro, né, para você ter uma visão clara e sem partir do que é realmente as forças e fraquezas daquele conselho, e terceirizar a contratação e indicação de conselheiros para uma empresa especializada.